Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A ordem de Deus para o seu povo na terra de Canaã era para que tomassem posse totalmente do território que Deus tinha dado. Em Deuteronômio, no capítulo 3, Deus fala através de Moisés no modelo e exemplo que era a região transjordânica. Então, nos diz lá o seguinte: depois nós nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, à guerra, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então, nós partimos para a guerra, o Senhor disse, não temas, e nós fomos para a guerra, o Senhor nos deu todos eles e não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que não tomássemos, 60 cidades. Todas elas eram fortificadas com altos muros, mas nós tomamos também muitas outras cidades sem muros. Destruímos todas elas totalmente, como tínhamos feito antes a Seom, rei de Esbom, e tomamos toda aquela terra, todas as cidades, e isso segundo a direção de Deus. Agora, nós que tomamos toda essa terra, vamos atravessar o Jordão e o Senhor quer que façamos lá exatamente o mesmo que foi feito aqui. A diferença era que aqui em Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, essas terras no pé do Monte Hermon, do outro lado do Rio Jordão e do Mar da Galileia, essa região chamada Transjordânica, nessa região Moisés ainda estava vivo e liderou o povo. Quando eles passassem o Jordão, Moisés não estaria mais com eles e era o Josué quem iria estar na liderança. E a ordem era clara: tomar posse de todo o território, destruir tudo para vocês fazerem tudo novo. Não queiram aproveitar construções, animais, tesouros, ou seja lá o que for. Vocês vão destruir tudo para começarem tudo de novo. Isso ficou para nós como um princípio. Há princípios bíblicos que são expressos em palavras, há princípios bíblicos que são demonstrados em exemplos, e o Senhor disse: exatamente o que nós fizemos aqui deste lado do Jordão, quando vocês passarem o Jordão, vão fazer exatamente a mesma coisa. Isso é um princípio bíblico que tem o correspondente no Novo Testamento. E significa o seguinte: você não precisa ter pressa de fazer uma pessoa tomar a decisão pelo Senhor. Mas uma vez que ela tome a decisão, aí você precisa de pressa para cuidar dela e orientá-la nos primeiros dias para que ela seja totalmente do Senhor. Caso contrário, se você deixar passar algumas semanas, aquilo que ficou da velha vida não se tirará mais. Infelizmente, as igrejas estão cheias de crentes misturados com partes da sua vida passada. Irmãos que não deixaram a vida passada e que vivem hoje misturados com a vida passada, e isto não é admissível perante o Senhor. O Senhor diz: a condição para eu vos receber é que vocês saiam completamente do mundo. Ao se batizar, a pessoa precisa ser instruída. E eu fico triste quando vou batizar uma pessoa e percebo que quem cuidou dela, quem orientou, quem evangelizou aquela pessoa, não foi muito profundo
não mostrou o fato verdadeiro, o significado do batismo. Então, a pessoa está indo para o batismo despreparada, porque ela não negou a velha vida, ela não deixou a vida passada. Isto é fatal. O que você deixar da vida passada, nunca mais vai tirar. Será que eu estou sendo radical? Será que Deus não vai devagarzinho tirando? Não. O que vai devagarzinho acontecendo é a nossa consagração para a santificação em cada área da nossa vida, a cada dia. Mas a decisão já foi radicalmente tomada no início. Ao se batizar, eu tenho que ter dito no batismo que para o Senhor, que eu estava morrendo para toda minha velha vida e que Deus teria legalidade a partir dali para atuar em qualquer área da minha vida. E a partir dali, Deus vai mostrando dia a dia outras áreas em que eu vou ter que ir deixando as coisas do meu jeito para obedecer ao Senhor do jeito dele. Isso é fundamental e é o erro que mais os cristãos cometem. Existem muitas igrejas que pregam sem compromisso. A pessoa vem do jeito que está, vai ficando na igreja, claro que eles estão interessados no dinheiro da pessoa, vai ficando na igreja, aí devagarzinho o coração vai mudando, devagarzinho Deus vai tirando, fazendo alguma coisa, devagarzinho ele vai se acostumando. Isso não dá, não é igreja, não é conversão, não é vida que agrade ao Senhor, isto não é o que a Bíblia diz. Isto é estragar a obra de Deus. Hoje, igrejas, de um modo geral, estão misturadas e é um problema sério. Uma igreja misturada nunca mais se conserta. Uma igreja misturada nunca mais se conserta. Eu me lembro de um homem, esse não era um cristão, chamado Peter Wagner. Existe um Peter Wagner cristão, um apóstolo dos Estados Unidos, mas esse outro era um ambientalista famoso. E ele disse o seguinte, um princípio de ecologia, mas que vale para tudo na vida. Preste atenção, quando quase todo mundo está bem e obedece à lei, então você tem condições de punir o errado. A Bíblia fala nisto. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, o seguinte: eu estou esperando vocês se submeterem a mim, à vontade de Deus, porque quando a maioria de vocês estiver firme desse jeito, então nós vamos punir, disciplinando aqueles que não estão desse jeito. Mas quando tudo é uma bagunça só, vai começar por onde? Aí o Peter Wagner disse o seguinte: quando quase ninguém está bem, quase ninguém está acertado, não adianta punir o erro. A gente tem que premiar o acerto. Digamos assim, numa igreja não está tudo errado. Você vai animar aqueles que querem o Senhor, vai separá-los, fazer um grupo de oração, uma célula dos que querem se santificar, o clube dos que gostam do jejum, da oração, da vigília, e você vai, sem criticar os outros, você vai premiar esses irmãos que gostam de buscar o Senhor. Aliás, nem precisa, porque o próprio Deus vai premiá-los. Você só vai compartilhar com os outros as bênçãos na vigília, as visitações de Deus, quanta gente o Senhor batizou com o Espírito Santo, vocês que saíram para evangelizar, quantas almas ganharam, e as bênçãos daquela vigília, aquele dia de jejum, como é que foi maravilhoso. Vocês vão incentivar essas coisas, mostrando para os demais que isto é muito bom. Deus fala isto em Zacarias, quando eles foram perguntar: Senhor, nós vamos continuar a jejuar no 5º, no 7º mês? O Senhor fez assim um exemplo da história de Israel para eles e mostrou: vocês nunca fizeram isso para mim, vocês estão fazendo para vocês, tanto o jejum quanto o comer.
vocês fazem para vocês. Agora, quando vocês se consertarem, então o jejum do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês, do 10º mês vão ser motivo de alegria. Vocês não vão jejuar com a cara triste, vocês vão jejuar com alegria. Vai ser festejo para o Senhor. É isto que o Peter Wagner quis dizer. Quando a igreja está toda misturada, não adianta criticar, falar mal de ninguém, porque o que mais tem é erro. É como o Brasil nos dias de hoje. Você vai premiar os que estão buscando o Senhor, vai elogiá-los e vai divulgar e compartilhar com outros as maravilhas que Deus está fazendo naquele grupo que está buscando, e vai incentivar outros a virem também para aquele grupo. Não adianta querer buscar Deus no meio dos outros em pecado. Quando a igreja está toda em pecado, o Espírito Santo não vai se revelar ali, não vai poder ser derramado ali, o ambiente está todo turvo. Mas quando há um grupo com sede, com coração sincero, buscando a Deus, o Senhor vai visitar. É o princípio do avivamento. Não se aviva uma igreja toda errada, toda atrapalhada, toda cheia de pecado. Não se aviva. Tem que haver um grupo que se separa para se consagrar, se consertar, para orar, buscar e clamar a Deus. Então, através deles, Deus vai abençoar os outros também. O Senhor estabelece esse princípio. O povo de Israel não pode se misturar com os outros povos. Vocês vão se relacionar da melhor maneira possível com os vizinhos, mas aqui dentro vai ter que ser tudo na santidade. Vocês não vão tolerar ninguém misturado aqui, ninguém errado, nenhum estranho, nenhuma lembrança do passado, nenhuma consideração com qualquer outra religião, nenhuma consideração com cultura, qualquer coisa que lembre o passado, que lembre outras civilizações. Aqui dentro vão começar tudo de novo. Vai ser uma vida consagrada e santa aqui dentro. E se alguém não andar, vai ser tirado, porque o joio não vai ficar no meio do trigo. Vai ser tirado daqui para que não contamine o restante. E vocês, então, santificados aqui, vão poder ser bênção para os demais. Eu quero dizer uma coisa, existe uma coisa muito pior do que uma igreja vazia, com pouca gente. Pior do que uma igreja com pouca gente é uma igreja cheia de gente vazia. Não tem valor para Deus. Uma igreja com muita gente, um número grande, pessoas na carne, no pecado, no mundo, e não são espirituais, não são sinceros, não têm um coração aberto, não querem obedecer a Deus. Estão ali fazendo número e num compromisso social. Mas é muita gente. E daí? Para Deus não tem valor nenhum. O que vale para Deus não é o número, a quantidade, mas é a qualidade. Aqueles que, sinceros, buscam a Deus verdadeiramente, ainda que sejam só 2 ou 3. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Tem muito mais valor do que 1000 ajuntados religiosamente num galpão. Pense nisto. Deus quer que o seu povo seja santo. E a maneira e a época de ensinar isto é quando a pessoa se converte. E é onde as igrejas falham, os crentes erram. Quando você conduz alguém a Cristo, não pode perder um dia sequer. Você vai se acampar em volta dessa pessoa para estar com ela todos os dias. Ensinar a Bíblia, ensinar a orar, ensinar a amar a Deus, a evangelizar, a contribuir, a se submeter. Você vai ensinar pela Bíblia tudo isto. Como se lê a Bíblia, como é a Bíblia, nos primeiros dias, durante as primeiras semanas. E vai reprisar, vai falar várias vezes o compromisso que Deus exige. Se essa pessoa quer o Senhor, tem que ficar claro nos primeiros dias que a decisão é radical pelo Senhor. Caso contrário, se perder as primeiras semanas,
já perdeu a pessoa. Praticamente não tem mais jeito de recuperar. Se perder as primeiras semanas, está perdendo a pessoa. Tem que acampar com essa pessoa, estar com ela todos os dias, nas primeiras semanas, para caracterizar a decisão radical pelo Senhor e morte para a velha vida. É necessário consolidar o nosso pedaço. Deus não quer que sejamos muitos em número, Ele quer que sejamos puros, santos e totalmente dele, ainda que sejamos poucos. Ele pode fazer aumentar, mas pequenos ou grandes, poucos ou muitos, o importante é que sejamos do Senhor totalmente, radicalmente do Senhor. Entenda isso no coração. O que agrada a Deus não é o número aumentar, é a santidade se aperfeiçoar, é sermos radicalmente, totalmente do Senhor. Isso é o que importa. E tem que começar do princípio, quando a pessoa se converte.